as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. A paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui de volta para trazer para você mais um conteúdo de princípios do reino, Sermão do Monte. Nós hoje vamos tratar sobre a bem-aventurança, onde Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É bem verdade que a nossa compreensão de justiça está muito atrelada ao nosso pensamento a respeito das questões judiciais. O conceito justiça que nós temos em mente é dar a quem merece e não dar a quem não merece. E a nossa justiça, ela está muito baseada no princípio da meritocracia, ou seja, a gente faz de acordo com o merecimento ou não faz também de acordo com o não merecimento. Mas o que Jesus está nos propondo nesta bem-aventurança vai muito além de se dar ou de se não dar, se fazer ou não fazer. Não se esqueça de que, desde o princípio, desde nossa primeira aula, aquilo que nós temos buscado compreender é que o Sermão do Monte é algo que Jesus ensinou aos seus discípulos, e aqui vale a pena recapitular que no início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Jesus está assentado, tem uma multidão e se aproximam dele os seus discípulos. Não significa absolutamente que toda a multidão era composta de discípulos. Apenas discípulos se aproximam. E eu quero dizer para você que os ensinos que Jesus dá aos seus discípulos naquela ocasião são ensinos que se tornam impossíveis de serem praticados à luz da ética humana, à luz da força humana, da sabedoria humana. Porque os princípios do reino contidos no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, eles têm a ver exatamente com a questão da presença do Espírito Santo em nós, nos habilitando para cumprir cada um daqueles pressupostos ali estabelecidos. Então, não é uma questão de se fazer pelo fazer ou na força do braço, mas de ter sido profundamente tocado pelo Espírito Santo, gerado de uma semente incorruptível, como o apóstolo Pedro escreve na sua primeira carta, e essa palavra em nós gerando comportamentos que são exatamente extratos de uma vida transformada, comportamentos exteriores que são fluxos de uma unção interior, atitudes externas que retratam algo muito poderoso da parte de Deus agindo dentro de nós. E partindo desse entendimento, fica bastante diferenciado a gente entender justiça pela perspectiva humana. Parece que quando a gente lê esse texto, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, nós somos inclinados a imaginar pessoas que estão sendo injustiçadas socialmente, pessoas que estão sendo injustiçadas em questões trabalhistas, pessoas que estão sendo acusadas injustamente, e aí a gente pensa que sobre essas questões o Senhor vai estabelecer a sua justiça. É bem verdade que Deus é um Deus justo, é bem verdade que Ele também opera nessas esferas, mas o que Jesus quis de fato falar com fome e sede de justiça? Quando nós começamos as bem-aventuranças, nós vimos com relação aos que choram, aos pobres de espírito, que são aqueles que se esvaziaram de si mesmos para serem plenos, para serem cheios da presença de Cristo e da sua palavra. Aqueles que não confiam na própria sabedoria, aqueles que se esvaziam do próprio conhecimento e que não fazem repousar sobre a sua própria força a sua confiança. Esses são aqueles que se empobreceram espiritualmente para serem enriquecidos com algo que venha do Senhor, com a herança do reino de Deus. Depois a gente falou sobre os que choram. E se você observar, como temos dito, cada uma dessas bem-aventuranças tem uma posição lógica e ela vai como que um aprofundamento de águas a cada versículo que vai passando. Então, no primeiro ele fala sobre o esvaziamento, depois ele fala sobre a nossa própria consciência a respeito do pranto que devemos chorar. E eu quero ressaltar com você algo que falamos na aula desse assunto, de que Jesus, quando fala sobre os que choram, ele não está falando do choro fútil de quem perdeu alguma coisa, de quem está passando por um momento de alguma
alguma circunstância natural, e que é natural que chore. Mas não é desse tipo de choro que Jesus está falando. A palavra de Deus nos mostra que nós somos convidados a ser semelhantes a Jesus. E quando nós vemos por 3 ocasiões Jesus chorando na palavra, nós observamos que a primeira vez em que o texto sagrado menciona, está no Evangelho de João, na ressurreição de Lázaro, quando Jesus chora diante da incredulidade daquelas pessoas. Depois, Jesus chora ainda sentindo a dor daquelas pessoas, então um processo de identificação na sua humanidade, Jesus se identificando com as dores do ser humano, do homem que, independente de qualquer coisa, está sofrendo, e Jesus se identifica com isso. Em terceiro lugar, o Senhor nos mostra na sua palavra um momento em que Jesus chora diante de Jerusalém, quando ele está, dias antes de ser crucificado, ele se coloca diante da cidade de Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e a todos que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas você não quis. A tua casa vai ficar deserta, os teus inimigos vão te apertar de todos os lados, porque você não reconheceu o tempo da tua visitação. Então Jesus chora num terceiro momento, olhando pela pouca percepção de que as boas novas tinham chegado até aquele povo, e aquele povo não percebeu a pouca percepção do povo a respeito da visitação do Senhor. Então, aqui, quando ele nos fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurados que choram, ele nos convida a esse processo de identificação com ele, por esse pranto, mas também ele nos convida a chorar pela nossa miséria e pelo nosso pecado. Nós estamos num processo de esvaziamento, nos empobrecemos para sermos ricos. E aqui nessa segunda bem-aventurança, o Senhor está acentuando para conosco o caminho da consciência do pecado que nos ronda tão de perto. O escritor da carta aos Hebreus, ele fala: visto que estamos, pois, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixando o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós percebemos que isso é uma coisa que precisamos chorar, pela nossa miserabilidade, conquanto pecadores, carecendo da graça de Deus. E somente quem chega nesse estágio consegue entrar na próxima bem-aventurança, que é o estágio da mansidão, que, segundo o nosso texto, é a porta da herança. E então nós vamos chegar no local onde Jesus diz: os que têm fome e sede de justiça. E aí ele não está falando dessa justiça humana, das atribuições que essa justiça pode trazer ou não trazer, mas ele está falando de algo muito mais profundo, muito mais intenso, muito mais sério. A palavra grega para justiça é dikaiosune. Dikaiosune. Então, dessa palavra justiça, sai uma outra palavra muito importante, que é a base da nossa aula de hoje, que é a palavra justificação, que significa dikaiosin em grego. Dikaiosin. Quando Jesus fala daqueles que têm fome e sede de justiça, ele começa usando por base os discursos anteriores, do empobrecimento, do choro, da mansidão, para chegar nesse lugar de fome e sede de justiça. E aí eu quero aqui colocar para você algo muito sério. De que justiça Jesus está falando? Eu entendo pelo Espírito e gostaria de compartilhar com você que Jesus aqui nos está falando da justiça do reino de Deus, da justiça de Deus. Vamos ver o seguinte: no Éden, quando o homem peca, ele tenta provisionar para si, uma vez que ele se percebe nu, então não somente ele como sua esposa, Eva, e aí eles veem que estão nus, e automaticamente eles sentem uma tremenda vergonha e eles vão costurar folhas de figueira para se cobrirem. Eu penso que folhas de figueira aponta para algo que é muito importante frisar. Todas as vezes que a Bíblia fala sobre figueira, é uma tipologia da nação de Israel. E quando eu penso na folha de figueira, eu penso na lei, que foi algo especificamente dado para Israel. Observe bem que
quando eles fazem essas roupas de folha de figueira, isso caracteriza algo muito interessante, que é a fragilidade da lei. Conquanto ela serve de placa para nos indicar a Cristo, a lei, os que nela se baseiam para serem justificados, não alcançam esse estado, porque não há ninguém, nenhum sequer, que tenha conseguido cumprir todos os mandamentos da lei, a não ser Jesus Cristo. E Deus, olhando para o homem nessa condição de vestido de folhas de figueira, uma vestimenta frágil, suscetível a romper, ele mata um animal. E a Bíblia diz que ele fez roupas com a pele daquele animal. É interessante relembrarmos que quando você tira a pele de um animal, o pelo está por fora e a parte da cobertura da pele está aqui dentro. Nessa parte que não tem pelo, aqui, capilares, mini capilares, começam a, como se fosse transpirar, a colocar sangue. E foi com essa parte que Deus faz a cobertura e cobre o homem. A pele fica por fora e o sangue toca o homem. Isso como que profetizando aquilo que seria dito, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a cobertura que é provisionada por Deus não é mais a fragilidade da folha de figueira, mas é a consistência de uma pele de um animal, uma pele que vem com sangue para cobrir o homem e colocá-lo numa condição de um dia se religar a Deus. Ali no Éden, Deus estava profetizando, Deus estava estabelecendo os propósitos da justificação dos nossos pecados. E o que é justificação? É tornar justo. Então, quando a ofensa que o homem causa para Deus é grandiosa, é terrível, o homem desobedece a Deus numa dimensão que condena a toda a raça humana a viver debaixo desse fardo de pecado. E qual o remédio de Deus para isto? Alguém pode dizer que Deus é extremamente egoísta porque ele se sente magoado com o pecado do homem e condena o homem à morte eterna. Que Deus voluntarioso. Não, eu digo que Deus soberano. Que Deus soberano, que ainda que ofendido pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados, ele provisiona a morte do seu próprio filho para cumprir a sua justiça. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz que a Deus agradou moer a Jesus, fazendo-o enfermar, mas que ele veria o penoso trabalho da sua alma e ficaria satisfeito, porque o sacrifício de Deus, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, não somente daria ao homem a oportunidade de voltar-se para Deus e se ligar novamente ao Senhor, entrar na dimensão do perdão divino, porque sim, Jesus como inocente cumpriu toda a lei, e cada vez que Deus olha para o ser humano, ele não vê mais o homem pecador, mas ele vê o homem justificado, porque sobre este homem é vertido o sangue de Jesus Cristo. É interessante que a palavra nos diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A nossa condição na justificação nos torna devidamente salvos, devidamente amparados, devidamente guardados em Deus. Então, querido, quando Jesus está falando daqueles que têm fome e sede de justiça, é aqueles que amam a verdade da justificação, da obra justificadora e redentora de Jesus na cruz do Calvário. Então, eu quero dizer para você que isso já é algo maravilhoso para mim e para você. Somos justificados pela graça, somos salvos pela graça. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É o ato de Jesus na cruz do Calvário que nos justifica. Quem tem fome e sede da justiça de Deus, quem ama o ato de Deus entregar o seu Filho para a nossa redenção, para a nossa justificação, quem ama essa verdade será farto dessa justiça. No segundo momento, eu gostaria de compartilhar com você um pensamento sobre justiça ou direito. Muitos de nós, ainda com a compreensão secularizada de justiça,
vinculamos a justiça à questão do direito, ter ou não direito. E aqui eu gostaria de conversar com você sobre o quão perigoso é exercer direitos quando eles afrontam a nossa fé. A palavra do Senhor nos conta uma história do rei Davi, quando ele resolve enumerar o reino de Israel. Ora, todo rei poderia fazer um censo. São prerrogativas governamentais. Os governantes têm direito a saber, a conhecer o estado da sua população. Aliás, até mesmo o livro de Provérbios diz: busca saber o estado das tuas ovelhas. E o rei Davi, no exercício do seu direito, se levanta para enumerar o povo. O seu general, Joabe, chega para ele e diz: rei, você realmente precisa fazer isso? Me parece que Joabe está dizendo, nas entrelinhas, você até hoje não precisou contar o povo, porque a tua confiança sempre esteve em Deus. Mas Davi, com o seu coração completamente tomado por essa ideia, ele ordena que Joabe faça o censo e 6 meses depois, Joabe volta. E o resultado do censo é declarado ao rei. O rei fica sabendo com quantos soldados ele poderia entrar e sair de uma guerra, quantos arqueiros, quantos flecheiros, quantos de cavalaria, enfim, ele ficou sabendo tudo. Direito do rei, direito de um presidente saber, por exemplo, se nós temos computador em casa. O censo faz parte dessa gama de autonomia, de autoridade de um governo, de direitos de um governo, de atribuições governamentais. E Davi exerceu isso. Acontece, querido, que pouquinho tempo depois disso, vem um profeta. E o profeta diz a Davi: rei, eu venho aqui em nome do Senhor te dar 3 opções. Escolhe uma delas. Escolhe rápido porque eu preciso voltar. Que 3 meses teus inimigos te persigam. Que haja fome na terra. Que a peste assole a nação. Responde rápido. E o Davi para e diz: caia eu nas mãos do Senhor, porque na sua mão há multidão de misericórdia. Qual foi o pecado de Davi? Foi contar o povo? Não, foi permitir que o seu coração abandonasse a fé para abraçar o direito. E aí, uma praga se abate sobre Jerusalém, e num dia 70 mil pessoas morrem. E aí Davi, arrependido, busca a face de Deus, e o Senhor lhe diz: vai até a era de Araúna, ao Jebuseu, e levanta ali um altar. E Davi se dirige, tendo ele tido uma visão de um anjo com uma espada desembainhada para destruir Jerusalém, ele clama ao Senhor, e Deus lhe diz para ele oferecer esse sacrifício. Bom, quando ele chega na era do Araúna, ele se depara com uma situação bastante inusitada para quem estava passando pelo momento que ele passava. O Araúna se alegra com o fato do rei estar em sua propriedade, e aí o Araúna diz: Senhor, rei, o que você veio fazer aqui? E Davi diz: eu vim oferecer sacrifícios ao Senhor. E o Araúna propõe: olha, eu tenho aqui a terra, o senhor pode pegar, eu tenho aqui a madeira, o gado, as pedras, o que o senhor precisar para o altar. O Araúna compreendia que o rei tinha direitos. Está escrito lá no livro de 1 Samuel, quando o povo de Israel pede um rei, a palavra de Deus nos diz que Samuel declarou qual era o direito do rei. O rei teria direito à colheita, uma parte da colheita, o rei teria direito a uma parte dos filhos, o rei teria direito a uma parte da terra de cada pessoa. E aí o Araúna, consciente de que ele não estava dando ao rei nada mais do que o direito do rei, ele oferece tudo isso. E Davi prontamente responde: não, antes oferecerei ao Senhor sacrifícios que me tenham um custo. Ou seja, Davi não queria nada de graça, porque ele tinha entendido que antes de exercer o seu direito, ele precisava preservar a sua fé. E naquele momento, o que Davi queria colocar sobre o altar não era o recurso que ele desse ao Araúna, ou o direito de possuir a terra, mas ele coloca diante de Deus a sua fé, e ele sacrifica naquele altar, sim, o seu direito pessoal. Porque entre ter direito e ter fé, a gente precisa preservar a fé. Porque em muitos momentos, o nosso direito conflita com a nossa fé. Em muitos momentos, a justiça dos homens vai nos atribuir como direito aquilo que a palavra diz que não é direito. Então,
mais uma vez a gente percebe o quanto a justiça de Deus é superior à dos homens, quanto os pensamentos de Deus são mais elevados que os dos homens. Em terceiro momento, eu queria compartilhar com você sobre justiça do reino e justiça social. Em Israel, desde os tempos bíblicos, existe um direito chamado de Tzedekah, que é uma ação social, onde cada judeu guarda uma importância numa caixinha e num determinado período do ano ele pega aquele valor e distribui com os menos favorecidos. O texto de Mateus capítulo 3, de Atos, capítulo 3, nos mostra o momento em que um aleijado está na porta do templo e Pedro e João vão até aquele lugar para adorar ao Senhor e eles veem aquele aleijado. A Bíblia diz que ele pediu uma esmola, ele pediu uma tzedekah, ele pedia o socorro para um alimento, ele pedia que o coração de alguém se inclinasse ao coração dele e compreendesse o seu momento de necessidade e provisionasse o socorro. E a palavra de Deus nos conta que Pedro e João, olhando para ele, disse: olha para nós. Isso me faz entender que aquele homem se encontrava em tal situação, tão injustamente tratado pela sociedade, que o seu vexame, a sua vergonha não permitia que ele olhasse para as pessoas. E aí Pedro olha e diz: olha para nós. E quando ele olha para Pedro, Pedro lhe dá um grande presente. Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aqui eu tenho no meu espírito uma lição. Eu recebo, ao ler esse texto, uma grande lição, que em muitos momentos nós podemos trazer para as pessoas a ajuda momentânea, a ajuda natural que elas precisam, mas como igreja do Senhor, que vem para estabelecer o reino de Deus, muito mais do que justiça social, nós precisamos estabelecer a justiça do reino de Deus. E a palavra diz que Pedro, tomando aquele homem pela mão, o levantou e ele não era mais aleijado, tinha sido curado por esse milagre. E ele entrou com Pedro e João. Aquele homem passou 40 anos na porta do templo e agora ele entra pelas portas do templo para adorar ao Senhor, junto com dois homens que olham para aquele rapaz sem nada ter para dar natural, mas com poder e autoridade. E é nisso que eu quero me deter. Se nós hoje temos fome e sede da justiça de Deus, sendo por Deus fartos nessa justiça, teremos como alimentar a muitos dessa mesma justiça para a honra e glória do Senhor. Sabe, eu acho muito interessante que a justiça social se estabeleça, mas eu não gosto de admitir a ideia de que em muitos momentos podemos praticar a justiça social como um adormecimento da nossa consciência, como um lenitivo para a culpa que essa sociedade carrega. Vamos fazer por alguém, vamos fazer para que eu deite no travesseiro e tenha uma consciência tranquila. Não. A base para qualquer justiça social precisa ser a base da justiça do reino de Deus. E o reino de Deus, ele nos iguala. O reino de Deus nos equaliza. O reino de Deus estabelece que estamos todos encerrados debaixo de uma mesma misericórdia. Estamos todos encerrados debaixo de uma mesma graça. E partindo desse pressuposto, eu e você precisamos, sim, fazer a justiça das boas obras, estabelecer boas obras, caminho de boas obras. Mas lembrar que fomos justificados em Cristo, não pelas boas obras, mas para as boas obras. E o apóstolo Paulo ainda vaticina, ele ainda declara que Deus preparou um caminho de boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Então eu quero te encorajar a, nesse final de lição, nesse final dessa aula, pensar como você tem encarado esse processo da justiça na tua vida, se tem sido pela justificativa pessoal baseada no exercício de direitos ou não direitos, ou se você vê em você mesmo alguém que carece da justificação do sangue de Cristo sobre a sua vida. Para que, uma vez entrando nesse vínculo, você tenha a sua fé preservada e ela suplante os teus direitos. E uma vez que isso aconteça, você possa alimentar a muitos com a justiça do reino de Deus, através de justiça social, através de um trabalho cuja motivação seja o amor a Deus e ao teu próximo, como a você mesmo. Reflita nas questões pessoais que estão no seu e-book e em breve estaremos de volta. Que Deus te abençoe.